A erosão pode ser definida como o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por processos naturais, que costumam ser mais lentos e de menor impacto, e por processos antrópicos, isto é, humanos, o que caracteriza as erosões aceleradas. Em casos extremos, a atuação desse fenômeno pode gerar grandes catástrofes tanto no meio urbano quanto no meio rural. Em termos de classificação, há vários tipos de erosão, que podem ser elencadas conforme o tipo de agente erosivo atuante, como a água, os ventos e os seres vivos. Erosão fluvial é o desgaste provocado pelo leito dos rios, tanto quando eles se excedem em avanço sobre as margens, quanto quando a vegetação ciliar é removida e desprotege o relevo ao redor dos cursos d'água. A erosão pluvial é o tipo de erosão causado pela ação da água das chuvas. Em geral, qualquer desgaste do solo ocasionado pelas precipitações pode ser classificado como erosão pluvial. Mas nas áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação e outros elementos, os efeitos da ação da água podem ser mais intensamente sentidos. Existe um caso específico de erosão pluvial, o qual vale ser destacado. Efeito splash, também conhecido como erosão por salpicamento, é o efeito gerado pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo. Corresponde ao estágio mais inicial do processo erosivo, pois prepara as partículas que compõem o solo para serem transportadas pelo escoamento superficial, sobretudo quando a superfície da vertente encontra-se desprotegida, na ausência de vegetação. Aparentemente simples, esse processo pode ocasionar problemas maiores caso se intensifique pela total ou parcial desagregação das partículas do solo e das rochas. A erosão marinha ocorre quando as rochas ou o solo litorâneo são desgastados pela água das ondas do mar. É um processo natural e que se transforma em problema quando habitações ou estradas são construídas em áreas ocasionalmente ocupadas pelas ondas. A erosão glacial é o tipo de erosão causado pela ação do gelo, tanto da neve quanto das geleiras. Geralmente, ocorre porque as variações de temperatura congelam e descongelam a água, que se dilata e se comprime, afetando as rochas e os solos. Outras formas de movimentação do gelo, como as avalanches, também atuam nesse processo. A erosão por gravidade ocorre em áreas montanhosas de acentuada declividade. Em alguns casos, quando o relevo é muito inclinado, pode ocorrer a movimentação de massas de terra, fenômeno que pode ser intensificado pela saturação dos solos pela água das chuvas. A erosão eólica, como o próprio nome diz, é o tipo de erosão causado pela ação dos ventos, que vão lentamente esculpindo as rochas e transportando as partículas dos solos. A erosão geológica é também conhecida como erosão natural, ou que não sofreu a interferência humana. Atua modelando as paisagens com uma combinação de vários outros tipos de ações erosivas. Um exemplo é a modelagem de um vale ou de um cânion pela água e pelos ventos. Vossoroca, bossoroca ou buracão é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão, onde a vegetação não protege mais o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. A vossoroca torna o solo pobre, seco, quimicamente morto e nada fecundo. São causadas pelo intemperismo físico da ação pluvial. Os sedimentos decorrentes dessas ações climáticas são deslocados para as partes mais baixas e ali depositados. Formam-se assim os colúvios e depósitos de encosta, caracterizando o processo de sedimentação. Uma avalanche é um dos fenômenos denominados por movimentos de massa e que fazem parte da dinâmica do relevo terrestre. Elas ocorrem sempre em locais muito íngremes e constituem o deslocamento de parte do solo e ou material rochoso, gelo e neve. Os movimentos de massa ocorrem sempre devido à instabilidade do material, seja solo, neve, gelo ou rocha, ocasionada pela atuação da força da gravidade, somada a algumas características, como a inclinação do terreno, presença ou não de vegetação e, principalmente, a presença de água. Outros fatores também influenciam nesse movimento, como a ocorrência de erosões, sismicidade, degradação das raízes da vegetação que segura o solo, tipos e estruturas de material favoráveis à instabilidade e pequenos deslizamentos. Alguns movimentos de massa são bastante lentos, quase imperceptíveis, enquanto outros são bastante rápidos, chegando a atingir velocidades de quilômetros por hora. A avalanche de neve ou gelo costuma ocorrer
devido ao degelo de glaciais ou simplesmente pelo deslizamento do solo causado pela instabilidade que a grande quantidade de água presente nele provoca. Alguns solos possuem muitas matações, pedras soltas muito grandes e arredondadas, que aumentam a possibilidade de ocorrer deslizamentos. Como pode ser percebido, a água é um fator determinante na ocorrência dos movimentos de massa. Isso porque a saturação do solo diminui a coesão de suas partículas, o que, aliado à força cinética desta, principalmente em solos com base rochosa e a inexistência de vegetação, acarreta o deslizamento. Os movimentos de massa podem ser classificados quanto à direção em vertical, queda de blocos, diagonal, rastejamento e lateral, deslizamento.